Aí ele chega no verso 20, que é de onde eu parto hoje, dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, dos teólogos, dos estudiosos das escrituras, da Torá, das leis, dos rabinos, dos mestres, dos teólogos e dos fariseus, que eram a seita mais rigorosa e meticulosa dos dias de Jesus, e mais rigorosos do que eles, só os essênios, que eram tão rigorosos que nem saíam do claustro monástico no qual viviam no deserto, às margens do Mar Morto. Jesus disse: em verdade eu vos digo que se a vossa justiça, a justiça dos discípulos, minha justiça, sua justiça, que diz que quer ser um discípulo de Jesus, não exceder em muito, não é qualquer besteira não, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Assim como ele tinha dito a Nicodemos: olha, se você, que é um cara que tem e cumpre toda a justiça dos escribas, toda a justiça dos fariseus, porque ele era um dos maiorais dos fariseus, mestre, rabino, teólogo do Sinédrio. Mas Jesus diz a ele: cara, você é mestre em Israel, você é doutor, pós-doutor em todas as teologias, mas não compreende as coisas mais básicas, que são essas que transformam a gente do avesso, que fazem a gente nascer de novo, que regeneram a gente, que criam o regênesis, a nova criatura. Você é mestre de todos nessa geração e não entendeu essa coisa simples. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. O reino vai estar quicando na tua frente e você não enxerga. Por essa lógicazinha grega que você está usando. Oh, mestre, nós sabemos que ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era uma lógica de causa e efeito. Jesus disse: não, é outra lógica, é outra dimensão. Não está reduzida a essa construção de lógica greco-romana, não. E nem ao melhor do desenvolvimento lógico dos rabinos. Isso não alcança, isso tem teto baixo. Você tem que aprender o significado de que andar comigo implica na produção de um novo ser, de uma nova mente, de um novo mundo. É um gênesis novo, é um recomeço para surgir e eclodir uma nova criatura que vai então ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não está fora de vós, o reino de Deus está dentro em vós. E só se você nascer da água, da consciência, do arrependimento, da mudança de mente, da mudança de conceito, da mudança de entendimento, se dispuser a um refazimento absoluto de tudo, oferecendo uma mente virgem para Deus em Cristo para ser reconstruído, se oferecer como a terra sem forma e vazia, para que a forma, a graça e os conteúdos do Evangelho formatem aquilo que é lindo, bom e muito bom na vida da gente. Essa é a boa nova, é a boa dádiva. Se não nascer da água dessa consciência, dessa lavagem, desse novo nascimento, desse arrependimento, dessa mutação mental, conceitual e cognitiva, e não nascer de uma mutação espiritual, onde vocês deixam as coisas velhas e agarram, abraçam a chance nova, a possibilidade nova, sem saudade nenhuma do que ficou, e entregam-se sem resistência ao novo que se inaugura no Evangelho. Vocês não vão, Nicodemos, nem você nem ninguém vai perceber nada. A bola vai passar quicando do reino para lá e para cá e ninguém vai ver coisa alguma. Então, se a vossa justiça não exceder em muito
a desse pessoal. E olha que naquele tempo estava vivo o pessoal que foi provavelmente o pessoal mais rigoroso nessas obediências que já existiu na história. Tudo que a gente tem de farisaísmo contemporâneo é brincadeira perto do que eram os fariseus e os escribas dos dias de Jesus. E Jesus disse, olha, eles estão no jardim da infância. Eles não entenderam o que é o reino de Deus, a chegada desse Aeon eterno, cujo estado onde ele se implanta, o Vaticano aonde ele se ergue é subjetivo, é no coração, é no interior, não é exterior, é do lado de dentro. É uma construção que começa nos fundamentos das entranhas do ser. Aí, uma vez dito isso, preste aqui atenção em mim. Preste atenção comigo. Prestem atenção todos vocês. Ele chega e no verso 21, e conquanto eu vá falar nessa fase até o verso 26, provavelmente no dia de hoje eu vou ficar agora aqui apenas dos versos 21 e 22. Aí ele dá a primeira ilustração de como ele veio para cumprir. Foi tudo cumprido. Eu cumpri, eu sou a escatologia realizada, diz ele. E por falta de explicação simplificada e límpida e cristalina, é que quem quer que esteja me acompanhando não pode dizer que não entendeu, porque mais simples não dá. Eu estava dizendo que Jesus não está ensinando aos seus discípulos, dando a eles nenhuma aula sobre a lei de Moisés, sobre o Levítico, sobre Deuteronômio, sobre Números, sobre nenhuma dessas coisas. Ele está ensinando o que agora é o que está em vigência, porque ele disse, eu não vim para revogar a lei de Moisés, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. E ele cumpriu. E a gente viu abundantemente como ele cumpriu. Está consumado, está feito. Uma vez que ele chega nesse ponto, ele começa agora a fazer os aplicativos dos macários. Para quem é alguém que quer viver essa bem-aventurança, essa prosperidade espiritual do Evangelho, quer se tornar uma pessoa como Jesus, praticando o mesmo modo de viver, com a mesma expressão de olhar, de consciência, de atitude, de emoção, de sentimento, de caráter, de atitude, como eu estou sempre repetindo, para ver se entra no coração de alguém. Então, agora, uma vez que ele explicou quem eram os macários, explicou qual era o significado de ser, o que deveria acontecer, que era ganhar esse gosto saboroso, divino, como um sal na terra, com tudo aquilo que eu já expliquei recorrentemente para todos vocês que me acompanham, e está tudo gravado aí na plataforma do YouTube, se transformar nessa luz, nessa árvore da luz do fruto que consiste em toda a justiça, bondade, verdade. Ele vem e diz, eu não vim revogar o que Moisés ensinou. Já expliquei por que não, eu vim cumprir e cumpriu. Ele é a escatologia realizada de tudo isso. Ele diz, mas olha, o que eu vim ensinar, não fiquem pensando que eu vim puxar para baixo essa referência. A referência de Moisés é que era muito baixa, era muito pequena, era muito apenas comportamental, era muito behaviorista. Tinha a ver apenas com a possibilidade de alguém expressar determinado comportamento e outros virem a pensar que por causa daquele comportamento ele era uma pessoa que de fato amava Deus, quando muitas vezes era só um comportamento mecânico, robótico. Jesus usa a palavra mecânico lá em Marcos, no capítulo 7, quando ele diz, porque vós mecanicamente cumpris os mandamentos de Moisés, mecanicamente. É algo que estava ali só na máquina, behaviorista,
daquele comportamentalismo. Não é isso. E aí ele vem e diz: eu vou ensinar vocês e vou levantar o sarrafo. Porque a lei de Moisés facilmente deixa as pessoas equivocadas com a ideia de que as obediências exteriores são correspondentes às verdades interiores e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são. E de maneira absoluta não tem correspondência na vida de ninguém, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e porque a lei só me faz tomar consciência do meu próprio pecado sem conseguir superá-lo, como cansativamente eu já expliquei a vocês. Aí ele começa nos aplicativos. Nessa verdadeira justiça do reino de Deus que excede religião, excede moralismos, excede etiquetas religiosas, excede o politicamente correto dos nossos dias, excede os ditames da Constituição, excede uma quantidade enorme de coisas até boas que a gente tem, excede a Declaração Universal dos Direitos do Homem, excede tudo isso. O Evangelho deixa todas as melhores produções de natureza ético-moral dos humanos com um sarrafo muito baixo. E é infeliz aquele que pensa que a vida pode ser feita apenas dessas realidades manifestas em mandamentos humanos. Não passam disso. Aí no verso 21 ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, ele está se referindo às leis de Moisés. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram? Moisés é lido nas sinagogas, é lido no templo, é lido nos outros lugares, como ele mesmo veio a dizer. E naquela história do rico e do Lázaro, ele coloca na boca do pai Abraão a afirmação de dizer, olha, diz para os teus irmãos ouvirem a lei e os profetas e obedecerem, já que é esse o caso. Se pelo menos eles levassem a sério a lei e os profetas, eles aprenderiam um caminho melhor do que aquele no qual tu viveste, olhando só para o teu umbigo e acabaste vindo para o inferno, cara. Agora, o que ele veio ensinar, e é o que ele diz, é muito para além disso tudo. É a realidade que pode me catapultar para me tornar um humano, para além do primitivismo das tábuas da lei de Moisés, que são primitivas. Por exemplo, as leis de Hammurabi, que foram dadas antes de Abraão. Abraão nasceu na terra onde Hammurabi foi rei e legislador, antes de Abraão existir. Eram leis extraordinárias, e o decálogo de Moisés e as leis de Moisés fizeram absorção de uma quantidade enorme de leis que já eram vigentes em Ur dos Caldeus e em toda a Mesopotâmia, entre os assírios, nos dias de Abraão e posteriormente. Então vem Jesus e diz, não, isso aí é o que os homens conseguiram enxergar. E é o mínimo necessário para que a existência social não se caotize, para que vocês consigam fazer uma sociedade minimamente passível de promover sobrevivência humana e encontro humano e confraternização humana minimamente. Agora, o reino de Deus está muito além disso tudo, excede a isso tudo. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Ele começa pelo mais óbvio de todos os mandamentos. O mais óbvio de todos. Não matar o outro. Não tem nada que seja mais universal na terra inteira do que esse mandamento, não matarás. Está presente em todas as civilizações, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as sabedorias, em todas as filosofias, não matarás. E ele começa daí, desse ponto absolutamente tosco, básico, que ninguém tem o que argumentar contra.
A gente não está aqui para matar ninguém. E quem assim o faz é assassino. E o assassino não tem direito de viver entre os seres humanos. E aquele que mantém um coração de assassino, o apóstolo João diz que aquele que carrega o coração de um assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Está lá na primeira epístola de João. Ouvistes o que foi dito aos antigos? E aí é Moisés que disse, e todas as legislações do mundo inteiro, não matarás. Lembram que Moisés estava no Egito. Aí matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, e o que é que os egípcios, sendo Moisés filho da filha de Faraó, adotado, fizeram a Moisés? Iam executá-lo e ele fugiu para o deserto. Só voltou 40 anos depois. Porque até na legislação egípcia estava definido, antes de Moisés trazer os decálogos, não matarás. É universal essa consciência. Todo mundo sabe disso desde sempre. Ouvistes o que foi dito, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Lá nas leis de Hammurabi, o cara que matasse ia morrer. Era olho por olho, dente por dente. Semelhantemente à lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Variava o modo da morte, mas a morte era certa como julgamento. Ouvistes isso? Porém, é uma adversativa. Dou um passo para além disso. Isso é o mínimo. Isso é o básico. Isso é a escolaridade humana mais primitiva possível. É claro que não é para matar ninguém. É óbvio que não é para matar ninguém. Mas o evangelho do reino de Deus vai para além de não matar apenas, de não tirar a vida, de não esfaquear, de não dar tiro, de não liquidar com a continuidade da existência física do próximo. Está para além disso. O evangelho do reino de Deus, segundo Jesus, que é isso que excede a justiça da religião, ensina muito mais do que isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele, que qualquer pessoa, que sem motivo, sem razão nenhuma, resolver, decidir se irá, achar que é um direito seu viver irado, é um direito seu antipatizar dos outros, do próximo, de graça. Não, eu só não gosto dela, dele. Aí você pergunta, mas que mal ele ou ela te fizeram? O cara diz, nenhum, nunca. Eu só não gosto. Não vou com os córneos. Na realidade, eu odeio. Aí você tenta dissuadir essa pessoa dizendo que é isso. Eu tenho direito de não gostar e eu já vi gente. Mas nunca ninguém me impressionou, nem entre os assassinos de Bangu 1, durante os 3 anos em que eu os visitava no mínimo uma vez por semana e todos abriam o coração comigo. Eu nunca vi ninguém como uma menina aqui em Brasília, há 19 anos, que me disse aqui nesta casa que ela odiava. E eu falava muito em amor. E que ela estava tentando ver se dava um lugar ao amor na vida dela, mas que ela vinha e tinha vindo aqui me dizer que ela não iria jamais abrir mão do direito e do prazer que ela tinha de odiar pessoas, inclusive a mim. Aí eu falei, e que mal eu te fiz? Não é porque essa seja uma pergunta que eu faça para ninguém, mas no caso dela, eu só queria que ela tivesse a chance de ouvir aquilo em relação a mim. E que mal eu te fiz? Aí ela disse, o teu mal é ficar falando de amor, eu odeio amor. Eu tenho prazer em odiar. E você quer que eu abra mão do meu maior prazer na vida, que é ter raiva, que é manter a minha ira acesa. Não, eu te odeio, pastor. Eu te odeio. O marido dela pálido.
totalmente submisso ao ódio dela, tinha pavor dela. Aí ela se levantou e foi embora. Uns 4 meses depois eu a encontrei num lugar aqui em Brasília, num restaurante dos mais antigos da cidade, chamado Bar Brasília, aqui na Asa Sul, onde tem umas comidinhas, uns quitutes gostosos. E eu entrei lá com a Adriana, eu creio que com a Bruna, a Juliana e o Daniel. E ela estava sentada numa mesa com o marido e umas pessoas. Aí quando ela me viu entrar, imediatamente ela deu uma cotovelada no marido e começou a falar assim meio alto. Eu odeio ele. Aí depois de uma meia hora eu passei para ir ao banheiro, tinha que passar na frente da mesa deles e falei, oi gente, boa noite. Aí ela grunhiu assim, eu te odeio. Se fosse uma pessoa mais afoita, já ia partir para cima, sai dela em nome de Jesus, demônio. Eu sei que os seres humanos podem virar diabos quando optam por odiar. Quando optam por fazer da ira um modo de sentir, um modo de viver, um modo de se comportar, um modo de interpretar. E há uma quantidade enorme de pessoas que dizem, esse é meu direito, e o que você tem a ver com isso? E se você insistir em dizer, não faça isso, porque isso mata você, mais do que aquele a quem você destina sua ira, ela, antes de qualquer coisa, envenena, destrói, se somatiza e arruína a sua existência. Elas, todavia, abraçam isso como um direito de ser e de existir, e não abrem mão disso. E vem Jesus e toca nessa situação profundamente diabolizada e diabolizante na existência humana, na condição da interioridade humana. Essa possibilidade de que alguém sem motivo, sem razão, sem agressão, sem humilhação, sem ter sido atingido por nada, simplesmente diga, não gosto, odeio. Às vezes a gente simplesmente não tem simpatias desenvolvidas por certas pessoas. A gente, às vezes, encontra dissonâncias tão grandes entre o nosso espírito e a frequência, a energia do espírito dos outros, que nunca é possível uma comunhão. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você transformar isso em ira imotivada, em antipatia cultivada no coração, adubada no ser, justificada na alma, numa tentativa patética de racionalização do ódio pessoal contra alguém. Aí Jesus disse, olha, isso aqui é morte, isso é assassinato. Ouvistes o que foi dito aos antigos na lei de Moisés? Naquele tempo vocês só matavam quando tiravam a vida física. Eu, no entanto, levanto esse sarrafo e aprofundo essa consciência infinitamente mais. E digo a vocês o que vocês têm que internalizar para viverem como esses macários, se são os bem-aventurados de Deus, essa consciência tem que estar presente em vocês. De que aquele que se irá, sem qualquer motivo, se irá contra o seu próximo, o seu irmão, seja ele quem seja. Irmão aqui não tem nada a ver com quem frequenta a tua religião, tua congregação, teu grupo de afinidades de crenças e crédulos, não. O irmão aqui é todo outro próximo, todo outro ser humano, com categorias de natureza universal, transcendentes a toda e qualquer perspectiva étnica, religiosa, cultural, qualquer outro ser humano que fale a sua língua ou não fale. Eu não tenho o direito de nutrir, alimentar e desenvolver esse ódio, essa ira imotivada na direção de ninguém. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é julgamento moral, nem legal, nem criminal, nem constitucional, nem de qualquer outra natureza.
é julgamento espiritual. A gente está falando aqui de coisas espirituais, dos macários. Positivamente, eles aprendem tudo aquilo que Jesus ensinou e eu repeti tantas vezes. E eles aprendem isso para não se tornarem jamais esses pseudo-obedientes de qualquer coisa que não se sustenta sem amor. Por isso, a lei de Moisés era a infância primitiva da obediência mais básica para a manutenção mínima do convívio social humano. Mas está longe de ser a referência divina para eu virar alguém parecido com Deus. Para eu me tornar alguém semelhante a Jesus. Para eu me tornar alguém que abraçou, que entendeu, que reconheceu a sua vocação para ser na vida. E essa é a minha vocação para ser. Estou aqui para ser um macário pleno do Evangelho de Cristo. E para passar pelo julgamento espiritual, passar de passagem, nem olhar, nem ver. E Paulo diz em Efésios, e a gente já viu isso aqui, na exposição de Mateus, eu falei sobre isso longamente. Você tem que assistir a exposição inteira do capítulo 1 em diante. Como Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E na exposição dos Salmos aqui eu gastei muitos dias falando sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Foi uma frase de Davi antes de ser de Paulo. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Não guardem isso, não alimentem isso, porque se vocês assim o fizerem, Paulo diz, vocês abrem a porta para o diabo no coração. A ira guardada, sobre a qual a gente dorme, que a gente diz que é direito de ser, que é uma condição sua, da qual você não quer abrir mão por nenhuma razão nessa vida, embora não tenha havido nem na primeira instância qualquer razão para você se irar contra ninguém, mas você fez isso por deliberação da maldade do seu coração e das suas antipatias seletivas. Você abre um portão do inferno na alma quando você guarda isso. E você recebe julgamento. Você já começa a existir sob juízo. Juízo espiritual de todos os níveis. Juízo de punições espirituais. Abre a porta para o mal na interioridade. Começa a ser açoitado. E começa a ser julgado. E a sentença pode atingir seu corpo, somatizando-se em enfermidades muitas vezes incuráveis em você. Pode atingir a sua alma, produzindo transtornos os mais variados que vão adoecer a sua psique, que podem adoecer a sua mente como um todo. Vão adoecer com certeza o seu comportamento, a sua existência. O julgamento vem antes de acontecer aquele julgamento divino, clássico na nossa perspectiva, já começa aqui agora. Comece a se irar sem motivo hoje e alimentar isso hoje, e você já existirá sob juízo. Já abre a porta para o diabo, já muda a chave para um outro senhor. Já dá o direito de soberania da sua vida a Satanás, que é coisa que muita gente modernamente não gosta de ouvir, mas não deixa de ser verdade. Mesmo que você não goste desse fato, ele é real. Eu sei que ele é real. E é por isso que eu te advirto com toda a sinceridade do meu coração, porque não pode se brincar com isso. O julgamento chega e você morre, adoece, fica transtornado, vira um Saul, e que ficou com inveja de Davi e desenvolveu uma ira. Quanto mais bem Davi fazia a ele, mais ódio ele tinha de Davi. Eu já experimentei isso na minha vida milhares de vezes. De tentar só fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem.
E não é uma coisa que eu tento, eu sei que na graça de Deus é uma coisa que eu faço. Mas há pessoas em relação às quais, tanto mais quanto você faça, mais elas te odeiam, mais elas te abominam, mais raiva de você ela tem. Porque parece que a sua bondade traz a lume, traz a luz, ressalta a incapacidade dela de ter qualquer vínculo com aquilo que é bom. Deixa claro para elas que elas só se identificam com aquilo que é mal. E aí elas passam a te odiar por causa do bem que você encarna. E aí tem uma quantidade imensa de ódios que são projetados para cima de você, e eu os conheço muito bem na minha vida. E sei quem são essas pessoas. Sofro por elas, mas sei que tanto mais quanto você as abençoe e faça bem a elas, mais elas vão te querer mal, embora muitas vezes elas sejam hipócritas, mas todas as chances que elas têm de fazer algum tipo de maldade contra a sua vida, elas farão. E a gente deve saber que a existência acontece também com gente assim, e sobretudo para todo lado, com pessoas que carregam essa natureza e esse espírito. Aí prossegue Jesus e diz, olha, Moisés disse que era só para não matar, enfiar a espada. Eu estou dizendo, tomem cuidado, porque muito antes de haver morte física, a gente mata pessoas todo dia na subjetividade, com as nossas iras imotivadas, com as nossas antipatias bem guardadas, antipatias de estimação, das quais a gente não abre mão. Isso é horroroso. Cuidado com o julgamento. Você morre antes da hora por causa daquilo que você alimenta. É como um contágio de natureza radioativa, dos piores sentimentos e emanações de morte dentro do seu coração.